E aí, galera, tudo certo? Bom, esse vídeo, conforme a gente conversou no vídeo anterior, ele é focado para a gente poder fazer a resolução de alguns exercícios que são dentro da modelagem algébrica, tá? Em pesquisa operacional. Então, aqui a gente vai trabalhar com a programação linear e a gente vai iniciar com o exercício que eu passei para vocês dentro da sala de aula, certo? Então, se atentem, façam anotações e se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, certo? Bom, o exercício que eu deixei para vocês é esse exercício. Um pequeno entregador pode transportar frutas ou madeiras em seu carrinho de mão, mas ele cobra R$ 40 para cada fardo de madeira e R$ 25 para cada saco de frutas. Os fardos pesam 1 quilo e ocupam 2 diâmetros cúbicos de espaço. Já os sacos de fruta pesam 3 quilos e ocupam 2 diâmetros cúbicos de espaço. O carrinho ele tem a capacidade de transportar 12 quilos e 35 diâmetros cúbicos. O entregador pode levar quantos sacos e quantos fardos ele deseja. Elabore um modelo para maximizar o lucro do entregador. Bom, então aqui a gente tem uma situação em que a gente consegue aplicar a programação linear para resolução e para que a gente possa encontrar a solução ótima para a resolução desse problema, certo? Então vamos começar a resolver esse probleminha que eu deixei para vocês. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer em casa, porque ele é um exercício de baixa complexidade. Bom, primeiro passo que a gente tem é identificar quais são as variáveis de decisão. Novamente, o que são as variáveis de decisão? As variáveis de decisão são aqueles pontos em que eu vou conseguir agrupar as demais variáveis que eu tenho nesse meu problema. Então, se a gente analisar aqui o nosso problema, a gente tem duas variáveis aleatórias, que são espaço e peso. Então, são as nossas capacidades de transporte. Onde elas vão se encontrar? Em madeira e fruta, que é o que eu produzo. Madeira e fruta têm dimensões e pesos diferentes. Mas, de qualquer forma, as duas se encontram quando a gente fala dessas duas restrições, certo? Então, se a gente for pensar aqui em quais são as minhas variáveis de decisão, a gente tem XA como madeira e XB como frutas. Esse ponto da matéria, embora possa parecer muito simples para vocês, é extremamente importante que vocês se atentem. Por que é importante se atentar a esses pontos? Porque na variável de decisão que você vai conseguir estruturar todo o restante do raciocínio. Se aqui na variável de decisão você não conseguir identificar de fato quais são essas variáveis, todo o restante do seu raciocínio vai estar errado. Então é muito importante que nesse momento vocês prestem atenção nesse exemplo que é simples em como que eu identifiquei as variáveis de decisão. No geral, elas vão estar quase que sempre relacionadas aos produtos finais. Foi a dica que eu deixei para vocês no último vídeo. Sempre vai estar aqui focado no produto final, na maioria das vezes, ou em algum resultado final que engloba os pequenos pontos que vão ser debatidos ao longo do problema, certo? Bom, dito isso, podemos começar então a trabalhar com o segundo passo, que é identificar o objetivo da nossa equação. Bom, claramente, quando a gente olha para este exercício, a gente entende que o quê? Que esse pequeno entregador, ele quer aumentar o lucro dele. Porém, ele transporta madeiras ou frutas em um carrinho de mão.
ele tem um valor que ele recebe para cada fardo de madeira e ele tem o valor que ele recebe para cada saco de frutas. Dito isso, dentro das limitações que são apresentadas durante o problema, ele quer encontrar um modelo em que a receita dele seja maximizada. Então, o nosso segundo passo é identificar o objetivo. Logo, maximização do Z. O Z representa lucro. E a fórmula é 40xa mais 25xb. E por que 40xa mais 25xb? Bom, se a gente olhar para a variável xa, que é a madeira, e pensar nela como lucro, no produto a gente consegue encontrar ali na segunda linha que ele cobra R$ 40 para cada fardo de madeira e R$ 25 para cada saco de fruta. Logo, se eu pensar que XA e XB são madeiras e frutas, respectivamente, e que, de acordo com cada fardo de madeira ou com cada saco de frutas que eu levar, eu vou receber R$ 40 ou R$ 25, eu sei que a minha fórmula para maximizar o lucro vai ser 40xa mais 25xb, porque de acordo com a quantidade, ou seja, com o número de xa ou xb, eu vou ter determinado valor. Logo, a nossa fórmula de identificação do objetivo é maximizar z igual 40xa mais 25xb, certo? Vamos prosseguir então. Próximo passo para a resolução desse exercício é a gente trabalhar agora com a identificação das restrições. Bom, agora nesse ponto aqui eu acredito que a gente já esteja tudo no mesmo lugar. Acredito que já seja fácil até saber quais são as restrições, até porque a gente já comentou delas aqui na resolução desse exercício. Bom, primeiras restrições que a gente tem, então, é a capacidade do peso. Bom, se eu sei que o meu fardo de madeira pesa 1 kg e que meu saco de frutas pesa 3 quilos, e eu sei que a minha capacidade de transporte é 12 quilos, logo eu sei que eu tenho uma restrição de transporte de peso, que vai ser XA mais 3XB menor ou igual a 12. Por quê? Exatamente por isso que a gente falou. Eu tenho o peso de XA, que é 1 kg, o peso de XB, que é 3 quilos, e esses pesos não podem exceder 12 quilos, porque eu não consigo carregar mais do que 12 quilos no meu carrinho de mão, porque senão eu vou, talvez, comprometer a minha capacidade de transporte ou até a qualidade do meu carrinho de mão, certo? Além dessa restrição de peso, a gente tem a restrição de espaço. Então, olhando no problema, na terceira linha, eu vejo que os fardos, eles ocupam 2 de diâmetro de espaço, diâmetros cúbicos, e o saco de fruta também ocupam 2 diâmetros cúbicos de espaço. Logo, na minha restrição, que é referente à capacidade de espaço, a minha fórmula vai ser 2xa mais 2xb menor ou igual a 35 de diâmetros cúbicos. Porque se eu for ali no início da quinta linha, eu sei que a minha capacidade de espaço é de 35 de diâmetros cúbicos. Logo, toda a minha capacidade de transporte, o tanto de sacos ou fardos de madeira que eu vou transportar, eles não podem exceder esse limite de 35 de diâmetros cúbicos, certo? Além disso, eu tenho a minha restrição de não negatividade, que diz que o quê? Que x1 mais x2, eu peço perdão porque eu esqueci de alterar isso daqui para xa e xb, tem que ser maior que zero. Por que tem que ser maior ou igual a zero? Porque se eu estou falando de
aumento de receita, aumento de lucro, como eu posso ter aumento de lucro se eu tenho uma produção negativa? Eu não estou aumentando meu lucro, certo? Então, por isso que a gente tem a nossa restrição de não negatividade. Bom, o quarto passo, então, é só montar o modelo com todas essas informações que eu já coletei. Então, eu vou começar com maximizar o lucro com 40xa mais 25xb, sujeito a capacidade de peso, capacidade de espaço e não negatividade, certo? Resolvemos o primeiro exercício, que foi o que estava com vocês. Espero que vocês tenham acertado. Quem não acertou, dá uma revisada no que a gente desenvolveu aqui. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Se você viu que não ficou claro, vai no fórum, comenta lá o ponto que não ficou claro para você. Quem sabe algum amigo já entra em contato, já responde e vocês conseguem alinhar entre si também esse conteúdo, certo? Bom, vamos para um novo exercício. Sim, um exercício de bolo. Vocês acharam que eu não ia falar de bolo hoje? Se enganaram. Bom, uma confeitaria produz dois tipos de bolo de sorvete. O sorvete está escrito errado. Desculpa novamente, gente. Ainda fazer videoaulas. Mas enfim, uma confeitaria produz dois tipos de bolo de sorvete, de chocolate e de creme. Cada lote de bolo de chocolate é vendido com um lucro de R$ 3 e os lotes de bolo de creme produzidos com um lucro de R$ 1. Bom, os contratos com várias lojas impõem que sejam produzidos no mínimo 10 bolos de chocolate por dia e que o total de lotes fabricados, sejam eles de chocolate ou de creme, nunca sejam menos do que 20. E o mercado é capaz de consumir até 40 lotes de bolo de creme e 60 de chocolate. Além disso, as máquinas de preparação do sorvete disponibilizam 180 horas de operação semanais, sendo que cada lote de bolo de chocolate consome 2 horas de trabalho e os de creme 3 horas. Com base nisso, a gente tem que formular um modelo do problema de modo a aumentar a rentabilidade dessa confeitaria. Bom, vamos começar identificando então as variáveis de decisão. Eu vou deixar vocês pensar por 10 segundos em quais são as variáveis de decisão. Analisem o problema, verifiquem quais são as restrições, as variáveis que ele entrega para a gente e pense aonde essas variáveis se encontram. Bom, claramente as nossas variáveis de produção, de decisão, vão se encontrar no bolo de creme e no bolo de chocolate. Por quê? Porque todas as demais variáveis que são debatidas no restante do produto, elas são focadas em chocolate ou creme, que são o produto final dessa pequena confeitaria. Logo, elas vão ser as nossas variáveis de decisão, certo? Isso ficou claro para vocês? Espero que sim. Bom, continuemos então. Dito isso, a gente precisa identificar aqui no nosso produto, no nosso problema, qual é o objetivo. Bom, sabendo que o meu objetivo é maximizar o meu lucro, como ficaria então minha fórmula? Bom, maximização de Z igual R$ 3 do meu bolo de chocolate mais R$ 1 do meu bolo de creme. Logo, 3x1 mais x2. Lembre que quando você não tem nenhum número acompanhando a incógnita, esse número é o 1, certo? E depois, me perdoem porque eu fiz o mesmo erro do exercício anterior de não trocar o XA e o XB, ficou como X1 e X2. Mas espero que seja fácil para vocês entenderem.
Desculpa novamente. Bom, continuemos então a nossa resolução. Nosso terceiro passo, então, é começar a identificar agora as nossas restrições. Então, o nosso modelo de maximização de lucro, ele vai ser sujeito a quê? Bom, primeiro ao limite do consumo de bolos de chocolate e de creme, sendo o bolo de chocolate tem que ser no máximo 40 bolos e o de creme 60. Bom, gente, inverti aqui também chocolate e creme, mas foquem no raciocínio. A gente tem o limite máximo de consumo para cada um desses bolos. Então, sabendo que eu consigo consumir no máximo 40 de creme e no máximo 60 de chocolate, eu consigo estruturar a minha restrição e a minha produção. Além disso, eu tenho a produção mínima dos dois lotes, que não pode ser nunca menor que 20. Também tenho o consumo mínimo dos bolos de chocolate, que tem que ser maior ou igual a zero. É importante que vocês identifiquem aqui esses sinais de maior ou igual ou de menor ou igual. Por exemplo, quando a gente fala do consumo mínimo de chocolate ser maior ou igual a 10, o que eu quero dizer? Que 10 é o meu zero. O meu consumo de chocolate, ele tem que ser a partir de 10, porque senão não é interessante para mim. E da mesma forma, o meu consumo mínimo de chocolate e de creme tem que ser pelo menos 20 lotes. Aqui tanto faz para mim como empresário ou para mim como quem está desenhando esse modelo, se eu vou produzir 19 lotes de chocolate e um de creme, ou se eu vou produzir 10 de creme, 10 de chocolate, porque eu tenho um mínimo de 10 de chocolate, ou se eu vou produzir 12 de um, 8 do outro, desde que eu tenha 10 de chocolate e desde que no final do dia eu tenha aí a soma de 20 lotes de produção, certo? Além disso, eu tenho a minha máxima de produção, que é o que? 180 horas de operação. Eu sei que meus bolos de chocolate eu demoro 2 horas de produção em cada lote e os bolos de creme 3 horas de produção para cada lote. Logo, eu tenho 2xa mais 3xb não podem exceder 180 horas. Se eu tenho uma capacidade máxima, seja ela de horas ou de recursos, eu sempre tenho que buscar trabalhar com um símbolo de menor ou igual, porque eu não posso exceder esse nível produtivo, que aqui no caso ele está falando sobre a minha capacidade de horas, a minha hora de operação. Então eu sei que 2xa mais 3xb tem que ser menor ou igual a 180, porque se for 181 eu já não consigo produzir, certo? Além disso, temos a não negatividade, que diz que o quê? Que a produção dos bolos de chocolate e a produção dos bolos de creme tem que ser maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero, gente? Bom, como a gente falou no exercício anterior, se eu estou visando aumentar a minha capacidade produtiva, se eu estou visando aumentar a minha receita, aumentar o meu lucro, eu não posso ter produção negativa. Então, mesmo que aqui eu produza 20 lotes de chocolate, não tem importância, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho uma restrição mínima de pedidos de creme, eu tenho uma restrição mínima para pedidos de chocolate. Então pode ser que no final do dia eu opte por produzir só bolos de sorvete de chocolate,
Porque se a gente olhar aqui bem mais ou menos, a gente vê que o lucro de um é R$ 3 e o lucro de outro é R$ 1. Então pode ser que para mim é mais viável focar só em chocolate. Não sei, não apliquei esse modelo depois de pronto para saber se de fato é isso. Mas enfim, então aqui sabendo que eu tenho uma restrição mínima para chocolate, mas não tenho uma restrição mínima para creme, pode ser que no final do dia eu queira fazer só 20 lotes de chocolate, certo? Mas mesmo assim, eu não posso ter uma produção negativa. Por isso, a não negatividade aí compõe as nossas restrições, certo? Bom, gente, o quarto passo é só a gente juntar essas informações que foram trabalhadas aqui para montar o modelo, que vai ser maximização do lucro de x1 mais 3x2, o limite do consumo de chocolate, o limite do consumo de bolo de creme, o consumo mínimo para bolo de chocolate, a minha produção mínima, a minha capacidade máxima produtiva a minha não negatividade, certo? Bom, dito isso, acredito que chegamos aqui na resolução desse exercício. Eu percebi que, como eu falei aqui com vocês, alguns dados saíram invertidos no PowerPoint no final, mas eu vou subir esse PowerPoint para vocês na plataforma do Ava com os valores corrigidos. Então, não precisam se preocupar, tá? Logo mais já está aí junto com os vídeos esse PowerPoint com os valores corrigidos. Bom, agora vamos à parte mais legal da aula, exercício para entrega. Estou deixando aqui para vocês esse exercício que é o seguinte: uma empresa produz dois produtos, P1 e P2, sendo que o lucro de P1 é de 1.000 unidades monetárias, que você pode chamar de reais, e o lucro de P2 é o de 1.800 unidades monetárias. A empresa precisa de 20 horas para produzir uma unidade de P1 e de 30 horas para fabricar P2. E o tempo anual de produção disponível para isso é de 1.200 horas. A demanda esperada para cada um desses produtos é de 40 unidades anuais para P1 e de 30 unidades anuais para P2. Qual é o plano de produção que a empresa tem que utilizar de forma a maximizar o seu lucro nesses itens? Construa um modelo de programação linear para esse caso. Bom, analisem bem o que está sendo pedido aqui, se atentem com passo a passo para a resolução, tentem fazer em casa e subam para mim esse exercício aqui na plataforma. Vocês têm até a próxima sexta-feira para me enviar esse exercício, tá? Se eu não me engano, dia 27 de março. Bom, eu conto com vocês. Caso tenha alguma dúvida para resolução, só mandar um e-mail para mim, tá, gente? Muito obrigado pela paciência de todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau.